Então vamos dar continuidade à nossa disciplina. Hoje nós vamos fazer a aula de número 3. E nesta aula nós vamos estudar alguns conceitos adicionais que ainda tratam das leis de Coulomb, tá? Mas é uma nova maneira de analisar, tá? Uma maneira mais eficiente de analisar, tá? Então, para fazer um resumo do que nós vamos estudar nesta aula, nós vamos falar de campos elétricos, essa é a temática principal. E aí nós vamos ver como é que se comportam alguns campos elétricos, como encontrar alguns campos elétricos devido a cargas de polos, linhas de cargas, discos de carga, e também interações entre o campo elétrico e cargas pontuais de polos elétricos. E ao final, então, eu vou colocar um exercício de avaliação para vocês poderem me entregar depois. Tá? Então, vamos direto para a definição, tá, de campo elétrico. Então, o campo elétrico, o que é o campo elétrico? Devido a uma... Em geral, o campo elétrico, né, obviamente, está associado com uma distribuição de carga ou com uma carga, né? E a definição dele, a gente tem que prestar um pouco de atenção, porque ela pode ser um pouco subjetiva, tá? Nós vamos tentar entender. Então eu escrevi aqui uma definição tentando ser o mais claro possível, tá? Então a definição de campo elétrico é uma propriedade da natureza que está relacionada com a força que uma carga elétrica possa sentir devido à presença de outras cargas elétricas em uma região qualquer do espaço. Tá? Ele pode ser entendido como um mediador da interação elétrica. Muito embora, quando a gente vai estudar eletrodinâmica, a gente tem lá claramente quem são os mediadores da força, vamos aqui nos limitar a entender o campo elétrico como um mediador da força. Tá? Então, para a gente entender esse conceito, nós podemos ter aqui, deixa eu mudar o meu ponteiro. Nós temos aqui uma distribuição de cargas, tá? E uma carga que a gente chama de prova. O que é uma carga de prova? É uma carga que não influencia, ou influencia o mínimo possível, no campo elétrico e na distribuição de forças das demais cargas. Por isso que elas chamam de prova. É uma carga só para eu provar o que está acontecendo ali perto, para experimentar, sem, entretanto, influenciar demais no sistema, senão a minha carga de prova começa a fazer parte do sistema, e não é isso que a gente quer. A gente quer um meio de estudar o sistema, então a gente quer interagir com ele, mas não mudar o sistema. Tá? Então a gente usa uma carga de prova. Tá? A carga de prova tem que ser a menor possível, a gente sabe que a carga menor possível é a carga elementar, né, do elétron, ou prova. Muito bem, então essa é a definição, e é o que nós vamos utilizar para compreender as coisas daqui para frente, tá? Então, se a gente analisar um pouquinho mais a fundo e definir aqui agora, né, o que é o campo elétrico, tá? O campo elétrico, ele é definido como a força elétrica de Coulomb, aquela que a gente estudou na aula passada, dividido por essa carga Q0 de prova aqui. Tá? E as unidades, então, do campo elétrico são dadas em newtons por Coulomb. Força em newton, carga em Coulomb. Tá? E qual que é o truque aqui, ó? O que é a força de Coulomb? Tá? Não coloquei a expressão aqui, mas vamos nos lembrar. É 1 sobre 4πε0, a carga de interesse, então eu quero saber qual a força nessa carga Q0, então Q0, multiplicado pela carga que está atuando, né, sobre a minha carga Q0. Então, se eu quiser a força em Q0 devido a esta carga aqui, vamos dizer que eu estou colocando o mouse em cima, eu tenho força de Coulomb 1 sobre 4πε0, Q0, o Q dessa carga, dividido por R quadrado, que é a distância entre as duas cargas na linha que liga as cargas. Tá? Agora, se eu definir um ente que se chama campo elétrico, que é a força de Coulomb, como a gente acabou de descrever, dividido pelo Q0, eu tenho um ente que independe da minha carga de prova. Tá? É um campo de forças, tá? Que independe da minha carga de prova. Tá? Então daí, essa definição do campo elétrico é uma definição bastante interessante, porque ela vai auxiliar
e vai facilitar encontrar forças e demais propriedades associadas utilizando essa definição. Tá? E é uma coisa interessante aqui, ó, como o campo elétrico contém informações a respeito da força, tá? Que é um vetor, então ele também é um vetor. O campo elétrico é um campo vetorial e é proporcional, obviamente, à força elétrica. Então vamos ver algumas propriedades do campo elétrico para que nós possamos compreendê-lo até o fim. Então, vou começar com uma diferença aqui. Qual a diferença entre o campo elétrico e a força elétrica? Né? Porque, muito embora pareça que um é a cara do outro, tem proporcionalidade entre os dois. Não é exatamente a mesma coisa. Pode olhar até pelas unidades. Então vamos ver quais as diferenças. A força de Coulomb, aquela que a gente estudou na aula passada, é um empurrão ou um puxão. É uma força, né? Se eu aplico uma força em alguma coisa, eu faço ela se mexer. Então, estou empurrando ou puxando aqui no caso das cargas elétricas. Tá? E para existir, ela necessita de pelo menos duas cargas. Já o campo elétrico não precisa. Tá? Ela é uma propriedade inerente de uma carga. Tá? Ela existe pelo fato de existir uma carga. Aquele campo vetorial, chamado campo elétrico, ao redor da carga, é uma propriedade que só depende da carga. Então, existe a carga, existe o campo elétrico ao redor. E qualquer outra carga que entre nessa região de campo elétrico, ela pode sofrer uma interação elétrica do tipo força de Coulomb. Tá? Então, uma outra coisa que leva aqui, se a gente usar só a força de Coulomb para fazer todas as análises, é que o conceito da força leva a uma noção de ação à distância instantânea, como se o sistema fosse rígido. Ou seja, eu tenho lá duas cargas. Se eu mexer uma delas, estão interagindo pela força de Coulomb, se eu mexer uma delas, a outra deveria se mexer instantaneamente, como se estivessem ligadas por um bastãozinho rígido, vamos dizer assim. Tá? E isso é um negócio meio problemático, porque a gente sabe que existem atrasos, né, entre ações e reações do ponto de vista elétrico. Né? Então, diferente da força E, vamos voltar lá então, o campo elétrico, diferente da força, né, o campo elétrico ele não precisa de uma segunda carga para existir, ele existe simplesmente pelo fato de uma carga sozinha, unitária, existir. Ao redor dessa carga existe um campo vetorial chamado campo elétrico, com o qual outras cargas podem interagir com a primeira carga. Tá? Então a gente chama, por isso que eu falei lá no início, que ele pode ser compreendido assim, bem basicamente, entendam isso, tá? É só um auxílio à compreensão do que é o campo elétrico, como um meio de interação entre duas cargas. Tá? A explicação ela completa, ela é um pouco mais complexa e a gente precisaria entrar mais a fundo em eletrodinâmica, tá? Que não é o objetivo desse curso. Então, ele é uma propriedade das cargas. Tem uma carga, tem campo elétrico ao redor. Tá? O conceito, né, que a gente está descrevendo leva a noção de ação via um intermediador, que é o que eu estava dizendo, que é o próprio campo elétrico. Tá? E as interações ocorrem com velocidade máxima igual a c. Isso vem da teoria, né, de descrição dos campos elétricos e da eletrodinâmica. Ou seja, existe uma velocidade máxima de ação e reação. Tá? O que explica muitos dos fenômenos que acontecem em eletrodinâmica, ou seja, o que é eletrodinâmica? Né? Quando os parâmetros são dependentes do tempo. Tá? Então, os parâmetros que a gente estuda em eletromagnetismo são dependentes do tempo. E aí ele é importante justamente para resolver os processos eletrodinâmicos, que dependem do tempo. Se a gente se basear só na força de Coulomb, que ela parece um negócio estático, rígido, ela não consegue explicar os fenômenos que são observados. Já o conceito de campo elétrico consegue explicar esses fenômenos que são dependentes do tempo. Tá? Daí a importância do campo elétrico. Vai ficar mais claro mais para o fim do curso, tá bom, gente? Essas dependências com o tempo nas variáveis eletrodinâmicas, tá? E uma outra informação é que vale o princípio da superposição. Assim como vale o princípio da superposição para as forças, vale o princípio da superposição para o campo elétrico. Tá? Então esse é o conjuntinho de propriedades que define um pouco melhor o que é aqui o campo elétrico. Tá? Então,
vamos ver aqui mais uma propriedade. Se eu soltar aqui uma carga Q0 num campo elétrico E, vai aparecer o que sobre a carga? Uma força que é Q0 vezes o campo elétrico. Tá? Q0 vezes o campo elétrico. E se esse Q0 é positivo, então, que nem essa vermelhinha que eu desenhei aqui, a força de Coulomb tem o mesmo sentido do campo elétrico. Tá? E se o Q0 for negativo, como esse caso aqui, a força de Coulomb tem sentido oposto ao campo elétrico. Então, se o campo elétrico está aqui apontando na minha tela aqui da minha esquerda para a minha direita, se a carga é positiva, a força de Coulomb atuando sobre essa carga que entra numa região de campo elétrico vai ser também na direção da minha esquerda para a minha direita. Tá? E se a carga for negativa, vai ser o oposto, vai ser da minha direita aqui para a minha esquerda. Estou dando um referencial meu aqui com relação à minha tela, tá bom? Aí vocês pegam o referencial de vocês aí também. Tá? Então, basicamente, o campo elétrico, vamos colocar um linguajar mais simples para a gente poder lembrar, né? Então, o campo elétrico, basicamente, ele empurra uma carga positiva e puxa uma carga negativa, tá? Beleza. Então, tendo isso em mente, nós podemos, então, ameaçar aqui desenhar o campo vetorial ao redor de cargas. Tá? Então, vamos pegar uma carga. Peguei aqui, essas cargas elas estão isoladas, tá, gente? Elas estão juntinhas aqui, mas é por uma questão de espaço. Entendam elas como isoladas. Então, uma carga positiva aqui isolada e uma carga negativa aqui isolada. Tá? Se eu pensar aqui no quesito força, tá? Eu posso desenhar os vetores aqui, ó, porque o campo elétrico está, obviamente, associado com a força, né? Então, eu posso desenhar os vetores aqui. Lembra, a força decai com r quadrado, então o primeiro vetor mais perto da partícula ele é maior, depois eu vou diminuindo a intensidade, a magnitude do vetor, tá? E no caso das partículas positivas, esses vetores estão saindo dela, tá? E no caso das partículas negativas, esses vetores estão chegando nela, tá? Vamos trabalhar mais um pouquinho nisso para a gente poder compreender melhor. Então, eu gostaria depois que vocês... Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui, bem rapidinha, para não tomar muito tempo da aula, mas eu gostaria que vocês pegassem esse endereço aqui, ó, e entrassem e procurassem as coisas relacionadas com eletricidade e magnetismo. É um site bastante interessante em que ele apresenta algumas simulações, tá? E você pode interagir com a simulação, pode ir mudando os parâmetros e tudo mais. Então, essa aqui nós vamos fazer para observar a força elétrica que aparece sobre cargas elétricas, tá? Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo também para vocês poderem acessar. É bastante interessante, tá? Então eu vou ter que trocar de tela, gente, porque aqui o meu PowerPoint ele não está funcionando, não consigo correr ele aqui no modo de apresentação, tá? Então eu vou trocar de tela aqui para o meu browser e depois vocês podem fazer esse experimento lá também, tá? Então eu já acessei esse experimento, depois vocês vão procurar e acessá-lo. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ajustar aqui o campo elétrico, vou colocar um campo elétrico máximo possível aqui, tá? E vou colocar uma direção para ele, tá, gente? Então eu vou colocar a direção para cá. Aí eu clico aqui nessa caixinha de campo elétrico e vou botar a direção para cá. Não vou fazer ele ficar fora da caixinha. Vocês vão ver que a caixinha funciona como um limite para as cargas que nós vamos colocar, tá? Aí eu vou vir aqui em propriedades. Vou colocar aqui na região para vocês verem. Ele tem a carga e a massa, tá? Então eu vou colocar uma carga negativa aqui no campo elétrico. Vou dar um OK para primeiro setar a propriedade e depois eu vou vir aqui em adicionar. Aí adiciona a carga lá, o que acontece? Então o campo elétrico, lembra, ele está apontando nesse sentido. A carga negativa ela vai ser o quê? Puxada pelo campo elétrico. Aí tem um efeito aqui que eles fizeram de bater na borda, né? Então ela bate na borda e volta, e aí o campo elétrico puxa ela de volta, puxa ela de volta. Outra coisa que vocês podem notar aqui que é interessante, essa carga não é uma carga de prova, tá vendo como que ela influencia o campo elétrico ao redor dela? Ela muda os vetores aqui, ó. Significa o que então? Ela não é uma carga de prova. A carga de prova não faria isso, ou faria isso de uma maneira bem mais sutil, tá? E aí eu vou lá em propriedades de novo e vou agora adicionar uma outra carga. Tá?
uma carga positiva agora. Então vejam lá. A carga positiva vai o quê? Ser empurrada pelo campo elétrico. Bom, agora elas se misturaram e começaram a interagir. Aí, como elas não têm cores aqui nessa simulação, fica difícil de saber quem é quem, né? Mas já deu para vocês notarem aqui que elas interagem por forças elétricas, interagem com o campo elétrico, e o sentido em que cada uma vai depende da sua carga e, obviamente, da direção do campo elétrico. Então, e se eu pegar agora, eu vou alterar um pouco o campo elétrico. Deixa eu colocar o campo elétrico para baixo, vamos ver o que vai acontecer. Então, as partículas respondem imediatamente ao campo elétrico. Então, aqui nós conseguimos separá-las de novo, tá vendo? Essa que está sendo o campo elétrico nesse sentido aqui, essa que está sendo empurrada pelo campo elétrico é a partícula positiva, e aquela que está sendo puxada pelo campo elétrico é a partícula negativa, tá? Vamos voltar a mexer mais uma vez aqui no campo. Olha lá, dá para identificar de novo quem são as partículas, tá? Então vocês podem fazer um pouco de experimentos virtuais aqui com esse simulador de partículas e campos elétricos. Dá para colocar mais partículas e afins. Dá para brincar um pouco aí, tá bom? Então eu vou voltar para a apresentação. E vamos continuar a partir daqui. Tá? Então essas propriedades de campo elétrico são importantes de saber elas, e acho interessante vocês darem uma brincadinha aí nesse simulador para poder se acostumar e já ir aprendendo na prática como é que elas são. Acho que vai facilitar o aprendizado. Então, continuando aqui a questão dos campos elétricos, para visualizar, em geral, a gente não desenha os vetores por vetores, está mais complicado. Então, o Faraday aqui, Michael Faraday, ele teve uma ideia para visualização do campo elétrico, em que ele definiu o que a gente chama de linhas de força ou linhas de campo elétrico. Tá? Linha de força é um nome geral, serve para mais coisas, serve para magnetismo, por exemplo, né? Mas no caso dos campos elétricos, a gente pode chamar diretamente de linhas de campo elétrico, assim como no caso do magnetismo a gente chama de linhas de campo magnético. Tá? E aí a definição de cada linha, como entendeu o Faraday aqui, é que a linha é definida como uma curva tangente em cada ponto do espaço, né, tangente à direção do campo elétrico naquele ponto. Tá? Aí ele faz um desenho contínuo, uma linha, mostrando como é que é o campo elétrico naquela região. Então eu tenho dois exemplos aqui, uma carga negativa, que é essa verdinha, então o campo elétrico chegando na carga negativa. Tá? A flechinha indica a direção que ele está indo. E a carga positiva, o campo elétrico saindo da carga positiva. Tá? Então essas aqui seriam linhas de campo para cargas negativas e positivas. Tá? Depois a gente pode fazer interação entre elas e tudo mais. Tá? Então, quais são as regras para fazer as linhas de campo? Tá? Então, as regras para linhas de campo são algumas aqui, eu vou passar uma por uma com vocês. Então, elas são desenhadas saindo das cargas positivas e entrando nas cargas negativas. Primeira regra. Tá? Em cada ponto do espaço tem o mesmo sentido e direção do campo elétrico resultante naquele ponto. Tá? Então, elas acompanham o campo elétrico. As linhas são paralelas, elas nunca se cruzam. Por que elas nunca se cruzam? Porque se elas se cruzassem, existiria mais de um campo resultante num ponto. Tá? O que é incompatível, né? Quando eu faço uma soma vetorial de vetores, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Se você fizer uma soma vetorial, não pode ter mais de um resultante. A resultante se chama resultante porque é o resultado final. Tá? Tem que ter uma resultante só. Então as linhas não podem se cruzar, porque senão não é um campo resultante. E o número de linhas que entram ou saem de uma carga é proporcional ao valor da carga. Se a carga uma carga com 1 Q positiva, vai ter uma quantidade de linhas saindo. Uma carga 3Q vai ter uma quantidade maior de linhas saindo da carga. Tá? E o número de linhas que atravessam uma superfície normal, as linhas de campo, então eu pego lá uma carga, coloco uma superfície normal, isso vai ser importante para o nosso próximo passo no curso. Tá? Essa quantidade de linhas que atravessam essa superfície normal, num dado ponto do espaço, é proporcional à intensidade do campo elétrico naquele ponto. Tá? Então, se eu souber contar quantas linhas atravessam essa superfície normal, eu sou capaz de dizer
qual é a intensidade do campo elétrico naquele ponto. Vocês podem imaginar que isso deve ser bastante útil para objetos com formas difíceis, né? Então, isso também vai ter a sua importância na análise de objetos carregados depois, tá? Nós vamos aprender tudo isso. E aqui, para a gente brincar um pouquinho mais aqui com o campo elétrico, eu sugiro de novo mais um experimentozinho, tá? Tá lá. Eu não coloquei aqui o endereço específico desse experimento, mas basta vocês digitarem lá campo elétrico que vai aparecer os experimentos de interesse para vocês. Vai na lupinha que tem lá no site e vocês vão encontrar. Ele vai ter essa cara aqui, esse experimento ele começa assim, tá? Então eu vou alterar de novo, mudar a tela lá para o meu browser. E o experimento tá aqui, tá? Aqui, gente, a única coisa que eu fiz aqui para ele ficar branquinho assim, vocês podem ver o jeito que vocês preferem. Para mim fica melhor aqui para apresentar para vocês branco. É só tirar o modo projetor, ele volta para aquele modo que estava lá. Tá? Vou deixar no modo projetor para ficar mais fácil de entender. Tá? Aí aqui, ó, deixa eu colocar uma carga para vocês verem. Vou colocar uma carga positiva, tá? Então vamos ver essas setinhas, tá? Elas são indicativos de por onde passa as linhas de campo, por onde que elas passam, tá? Do jeito que está aqui, ó, estou com um campo elétrico acionado. Eu não posso mexer, gente, desculpem, eu não posso mexer o menu que está aqui do lado para minha região de interesse, porque ele não permite, tá? Eu não consigo mostrar as duas regiões aqui com a filmagem de tela que eu estou fazendo. Mas se vocês olharem quando estiverem aberto aí, do lado direito em cima tem um menu de opções, e eu tô nesse menu aqui, eu estou só com o campo elétrico acionado. Então vocês podem ver que aqui para esses cantos as flechinhas vão diminuindo a intensidade da cor, significa que elas vão ficando muito fracas. A região de interesse, de interação mais forte é aqui, tá? Mas eu posso selecionar só a direção para ver para onde que vai todo o campo elétrico, tá? Quais seriam as linhas independentes da sua intensidade, tá? Ou seja, o que é a intensidade do campo elétrico? Quantas linhas, se eu tivesse uma superfície aqui, ó, quantas linhas que eu conto por unidade de área, tá? Mas vou deixar campo elétrico só. Dá para colocar também aqui, ó, uma coisa que se chama tensão. Aí você vê que ele pinta ao redor, você vê a área de maior interação elétrica aqui, tá? Então seria para uma partícula positiva, né? Como a gente fez o campo saindo da partícula positiva, vou arrastá-la aqui para baixo para tirar. A partícula negativa, como a gente já viu, né? As linhas de campo chegando na partícula negativa, tá? E aí a gente pode começar a brincar com essas partículas. Eu posso, por exemplo, colocar uma segunda partícula aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima essa, tá? Posso colocar uma segunda partícula aqui, por exemplo, essa aqui. E olhar, né? Então, como é que funciona a coisa? O campo elétrico ele tem que chegar, né, nas partículas negativas. Eles saem das positivas e chegam nas partículas negativas, tá? Se você olhar aqui no meio, ó, entre as duas partículas, tem uma região que tem uma divergência aqui, né? Tá apontando para cá porque não tem mais o que fazer. A flechinha só vai para um lado para o outro aqui. Mas ela está apontando para uma, mas está apontando no sentido de entrar nessa aqui, mas está apontando no sentido de sair daquela lá. Só que é uma divergência. Então, se for olhar as linhas de campo aqui, provavelmente nós não vamos ter linhas de campo. Elas vão chegar aqui assim, tá? Vão chegar e aqui não vai ter linha, tá? Beleza? Eu posso fazer aqui o seguinte, colocar uma carga de sentido oposto aqui. Vamos ver o que acontece. Então, as cargas devem sair da carga positiva, as linhas de campo, desculpem, devem sair da carga positiva e entrar na carga negativa. Vamos colocar aqui uma carga, então, de sinal oposto para ver o que acontece. Então, aqui não há divergência, tá vendo? Ó, a linha de campo sai da carga positiva em todas as direções, inclusive na direção da carga negativa. Tá? E elas chegam na carga negativa. Olha como é que ficaram, vou colocar aqui a direção só. Olha como é que ficou aqui as linhas de campo. Tá? Isso aqui são as linhas de campo de um negócio que a gente chama de dipolo elétrico, que são duas cargas de mesma magnitude, duas cargas Q, uma positiva e uma negativa, e que eu coloco uma próxima da outra. Tá? E vou observar uma distância grande
é muito maior que a distância entre as cargas. Nós vamos estudar isso já já com um pouco mais de detalhe, tá? Mas aqui só para vocês visualizarem como é que são as linhas de campo ao redor de um dipolo elétrico, tá? Depois vocês podem brincar mais um pouco com esse experimento. Sei lá, vocês podem fazer um plano de cargas, tá? Eu vou fazer um rapidinho aqui, não vai ficar bonitinho, o negócio tem que alinhar as cargas bem direitinho, tá? Eu vou fazer um mais ou menos só para vocês entenderem aqui. Então eu vou deixar um plano de cargas negativo mesmo, que eu já estou com uma ali. Tá? Então eu vou colocar uma carga lá. E se você for pegando mais carguinhas aqui embaixo, você pode fazendo um plano olhado de lado, que é uma linha também, né? O efeito vai ser o mesmo. Eu quero que vocês vão notando aqui, então, já para ir entendendo, que conforme eu vou adicionando cargas aqui, veja, ó, o campo que está assim, aqui embaixo, onde não tem carga, ele está ficando assim, ó. E conforme eu vou adicionando, essas linhas aqui vão se alterando. Prestem atenção no como que elas vão se alterando. Então notem que para uma linha de carga ou um plano infinitesimal de carga, as linhas de campo, se for um plano negativo, elas tendem a chegar paralelamente à superfície desse plano, tá? Teria que ser, teoricamente, para isso aqui acontecer bem direitinho, teria que ser um plano infinito de cargas. Então, quanto mais cargas vocês colocarem, talvez vocês fizerem aqui ó, nessa direção e fizerem uma linha bem grande de carga, vocês vão ver o campo, se for negativo, o campo chegando nessa linha ou nesse plano de cargas, tá? Depois dá para vocês brincarem e fazer o arranjo de cargas que vocês quiserem, tá bom? É um negócio bem interessante, tá? Sugiro que vocês deem uma olhadinha e pratiquem um pouco com esse simulador, tá? Então vamos voltar lá para a nossa aula. E agora então vamos partir para o cálculo, né, do campo elétrico. Vamos fazer um exercício aqui. Então eu tenho uma carga Q, Qzão maiúsculo aqui, que está, né, o fato dela existir diz que ao redor dela tem um campo vetorial chamado campo elétrico. E eu vou chegar com uma partícula de prova aqui, ou seja, uma Q0, que não influencia demasiado no campo elétrico da partícula Qzão aqui. E vou colocar essa partícula de prova a uma distância r da partícula inicial, tá? Que eu quero saber qual é o campo devido a esta partícula Q na posição R, na posição que eu coloquei a partícula de prova, que é a minha partícula que vai inspecionar o que está acontecendo lá, sem, entretanto, interagir demasiadamente forte, tá? Então, o campo elétrico na posição Q0 ali, na posição R, né, que está localizando minha carga de prova, eu utilizo a minha equação fundamental aqui, que é a força de Coulomb dividido pela carga Q0 de prova. Então, a força de Coulomb, vou lembrar lá, 1 sobre 4πε0, Q0, que é a partícula na qual eu estou analisando a força, a partícula Q, o par que está causando a força na Q0, dividido pela distância entre elas ao quadrado, e para definir o campo elétrico eu dividi aqui também por 1 sobre Q0, tá? Estou usando os módulos das cargas aqui. E assim como a força, o campo elétrico fica na direção radial, aqui na direção de R, ou seja, da reta que liga as duas cargas, tá? Então, se eu der mais um passo algébrico aqui, eu vou ficar aqui, o campo elétrico é 1 sobre 4πε0, módulo da carga Q, ou seja, aquela que está gerando o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa? É a distância onde eu quero observar. Nesse caso aqui, é o próprio R, onde eu estou localizando o Q0. Eu poderia colocar o Q0 aqui assim, por exemplo, teria um novo R, um R', que é o valor que vai entrar aqui. Tá? E a direção do campo elétrico fica na reta que liga a carga geradora de campo elétrico e a carga de prova com a qual eu vou usar para estudar o campo elétrico naquela região. Tá? Muito bem. E aí, interessante notar, né, a gente já tinha falado lá no começo, e se eu tiver uma distribuição de cargas, né, e quero saber o campo elétrico aqui nessa posição de Q0, devido a essa distribuição de cargas, assim como as forças, né, eu posso usar a sobreposição das forças para saber a força nessa posição, o
campo elétrico também, eu posso usar a superposição dos campos elétricos para saber o campo elétrico aqui nessa posição. Então o campo elétrico de Q0 aqui, tá? É o somatório aqui, como eu estou dizendo, ó, da partícula 1 até a enésima partícula. Então o campo elétrico aqui na posição Q0 vai ser o campo elétrico desta partícula, mais o dessa aqui, mais o dessa, mais essa e essa. Somo tudo, tem o campo elétrico naquela região devido a essa distribuição de partículas. Tá? Então, o princípio da superposição vale também para o campo elétrico. E agora vamos dar uma distribuição de cargas, vamos dizer assim, só duas, né? Mas que é um arranjo importante de cargas, tá? Porque a gente tem muitas aplicações para eles. Tá? Antenas, fornos, micro-ondas, né? Forno de micro-ondas, por exemplo. Tá? Então, vamos pensar aqui nessa disposição de carga especial que a gente chama de dipolo elétrico. Por que dipolo? Porque tem duas polaridades, uma positiva e uma negativa. Então, do que se trata um dipolo? É um par de cargas, sinais opostos, uma positiva e uma negativa, separadas por uma distância d. Tá? Só que essa distância d, para que o dipolo se comporte como um dipolo efetivamente, quando eu observar essas cargas, eu tenho que estar a uma distância r muito maior que essa distância d aqui. Tá? Então essa distância d, em geral, ela é pequenininha com relação a quem está observando. Tá? Aí ele se comporta com o que a gente chama de um dipolo elétrico, que a gente indica como um vetor, que a gente chama de P aqui, de dipolo. Tá? E esse vetor vai da carga negativa para a carga positiva. Essa é a direção do vetor, da negativa para a positiva. Tá? Beleza. Então vamos ver um pouquinho melhor aqui, ó, a propriedade do dipolo elétrico, como é que são as linhas de campo, né, do dipolo elétrico. A gente acabou de fazer lá, ó. Elas têm que sair da carga positiva e ir para a carga negativa. Tá? Então, como a gente desenhou lá no simulador, ó, aqui estão com as linhas contínuas aqui. Então estão as linhas de campo saindo da carga negativa e indo para a carga positiva. Essas que estão saindo aqui, que vocês não estão vendo, elas estão dando a volta lá longe, saindo aqui da minha tela e voltando aqui, entrando na carga positiva. Tá? E aí eu posso substituir esse arranjo de cargas pelo meu vetorzinho lá de polo elétrico, tá aqui, ó. E aí a conjunto, a distribuição de cargas, a distribuição de campo elétrico é a mesma, obviamente, é o mesmo ente, tá? Muito bem. Então, vamos dizer que eu tenho um dipolo elétrico, tá? Então duas cargas separadas por uma distância d, pequena com a região onde eu quero saber qual é o campo devido a este dipolo elétrico P aqui, tá? Quero saber o campo lá, na posição O, tá? Então vocês podem olhar que eu já defini a minha simetria aqui no eixo Z de trabalho, e aí vocês vão aplicar todas aquelas estratégias que nós já fizemos nas primeiras aulas, tá? Então vocês vão definir a sugestão que eu dou, obviamente, cada um tem o seu jeito de fazer, mas eu sugiro que seja organizado assim para que facilite a compreensão do problema e, portanto, facilita a resolução do problema. Então eu já defini o eixo de simetria, defini o versor que aponta naquele eixo, no caso do eixo Z é o versor K. Eu tenho o valor de P aqui, tenho as cargas, tenho a distância que separa o dipolo, tenho a distância que localiza o ponto O com relação ao centro do dipolo, tá? Então, essa distância é Z, e eu tenho as distâncias que identificam as posições da partícula positiva do dipolo com relação ao ponto de observação e também a partícula negativa do dipolo com relação ao ponto de observação. A partícula negativa é o Rzinho com menos aqui, e o Rzinho com mais localiza a partícula positiva. Tá? Então eu quero saber qual é o campo elétrico na posição O devido a este momento de dipolo P. Tá? Muito bem. Então eu vou me lembrar aqui da equação que descreve, né, básica, um campo elétrico, 1 sobre 4πy0 Q sobre R ao quadrado na direção de R. Tá? E eu vou usar a propriedade de superposição do campo elétrico. Então, o campo elétrico total lá na posição O vai ser o campo elétrico devido à partícula mais o campo elétrico devido à partícula menos, aqui é negativo. Tá? Mais e menos associado com as partículas positivas e negativas.
Como a simetria do meu problema está definida ao longo do eixo Z, eu posso pegar aqui a componente Z. Tá? Então a componente Z vai ser a soma das componentes da carga mais e da carga menos no eixo Z. Então note aqui que apareceu um sinal de menos aqui, ó. Tá? Por quê? Estou pegando a componente. Então a carga positiva vai ser empurrada, né? Vai empurrar, se eu colocar uma carga de prova aqui, ela vai empurrar a carga de prova e se eu colocar uma carga positiva aqui com relação à carga negativa, ela vai puxar. Mas eu tenho que olhar, de fato, eu tenho que olhar as linhas de campo. Como seriam as linhas de campo saindo da partícula positiva? Elas saem, desculpe, como é que elas estão saindo, né? Elas são linhas que saem da partícula positiva. Tá? Então elas estão na direção, aqui ó, está saindo em todas as direções, mas com relação ao eixo Z, ela está indo na direção que cresce o eixo Z. Então o campo elétrico dela é positivo com relação ao eixo Z. Tá? E o campo elétrico da partícula negativa, tá? Como é que seria um campo elétrico da partícula negativa? Entrando na partícula negativa em todas as direções. Com relação ao eixo Z, ela está entrando, ou seja, ela está indo contra o eixo Z, no sentido oposto. Então, eu tenho que colocar um sinal negativo aqui. Tá? Isso é importante para a gente acertar na hora de fazer os cálculos. Tá? Então, eu posso dar mais um passo aqui e fazer, né, a substituição na expressão tradicional. Eu não preciso da partícula Q0, lembra? Basta existir partículas, se eu usar o conceito de campo elétrico, então basta a existência dessas partículas aqui para eu poder determinar o campo elétrico. Então o campo elétrico positivo, que da partícula carregada positivamente, vai ser 1 sobre 4πε0, módulo da carga. Lembra, no dipolo as cargas têm módulos iguais. Se eu tenho um Qzão aqui, aqui tem que ser um Qzão também, não pode ser Qzão e 2 Qzão, por exemplo. Tá? Dividido pela distância da partícula positiva até o ponto de observação, que é o R mais aqui ao quadrado. Menos, né, que a gente já observou aqui, 1 sobre 4πε0, módulo da carga negativa, dividido pela distância que localiza a carga negativa com relação ao ponto de observação, que é o Rzinho menos aqui ao quadrado. Tá? Só substituindo nessa expressão aqui. Beleza? Então, se eu der mais um passo aqui, algébrico, né, eu posso escrever isso aqui como o que? Eu quero escrever com relação à distância, né, vou substituir o Rzinho mais aqui, o Rzinho menos, com relação à distância que foi dada no problema, que é a distância entre o centro do dipolo e o ponto de observação. Tá? Porque quando eu estou com o ponto de observação muito afastado, o dipolo ele é quase um negócio pontual, então tem que ser com o centro do dipolo, com relação ao centro do dipolo que eu faço essa medição de Z. Tá? Então eu quero escrever o R menos aqui e o R mais em função de Z. O que é o R mais em função de Z? O R mais é o Z menos metade da distância do dipolo. Tá? Foi isso que eu fiz a substituição aqui. E o R menos é o Z mais esse pedacinho aqui, que é metade da distância que separa o dipolo. Tá? Fazendo essas substituições, né? Eu coloquei a expressão aqui para a gente lembrar como é que ela estava. Eu faço mais um passo algébrico aqui, eu só simplesmente coloquei o Q para fora, isolei ele aqui, para a gente dar mais um passo. E aí eu fiz mais um passo algébrico, que é depois para facilitar chegar numa expressão canônica, que a gente conhece como a expressão do campo elétrico devido a um dipolo. Eu fiz essa separação aqui, botei para fora aqui, isolei 1 sobre Z quadrado, de modo que eu altero aqui o meu denominador para este formato que está aqui. Vocês podem fazer essa continha, ela é bem facinho de fazer. Tá? Muito bem, dando mais um passo algébrico aqui, o que eu fiz? Eu encontrei o mínimo denominador comum aqui e fiz as contas que eu tenho que fazer, simplifiquei, aqui no numerador fiquei com 2D sobre Z, tá? E depois eu vou simplificar aqui o denominador também, tá? Dando mais um passo, então tem a expressão que a gente acabou de ver na última página, dando mais um passo eu simplifico aqui o denominador para esta expressão aqui.
1 menos d quadrado sobre 2z quadrado, mais d a quarta sobre 16z a quarta, tá? Dando mais um passo algébrico aqui, eu então separei, tirei aqui, ó, mais 1 sobre z aqui para fora, então fiquei com sobre z ao cubo, tá? E tirei o 2 que estava aqui também, né? Que me transformou o 4 num 2 aqui embaixo, tá? E eu reescrevi essa parte da expressão assim, 1 menos d quadrado sobre 4z ao quadrado, tudo elevado ao quadrado, tá? Se vocês fizerem a conta aqui, vocês vão ver que vocês retornam naquilo lá, tá? Beleza. Então, eu acabei esquecendo de falar, esse aqui, se você pegar este resultado aqui, a gente já tem aqui o resultado do campo elétrico devido a um dipolo elétrico numa posição de observação O, tá? Agora, então, se eu aplicar a condição que o Z, ou seja, a distância de observação, é muito maior que o D, tá? Isso aqui é uma expressão integral, tá? Agora, serve para qualquer Z. O Z pode ser pequeno aqui, por exemplo, tá? Agora, se eu fizer a condição de dipolo, que o Z é muito maior que o D, o que vai acontecer? Ó, o Z é muito maior que o D. Então, olha aqui esse pedaço da expressão aqui, ó. Z vai tender a infinito, vamos dizer. E o D é um número. Então, um número dividido por infinito, ele tende a zero, tá? E esse termo aqui embaixo vai tender a 1. Então, eu vou ficar com um negócio aqui, que vai ser o quê? 1 sobre 2πε0, tá? Estou usando essa expressão aqui simplificada com essa condição. P sobre z ao cubo, tá? Aqui o z ao cubo, tá? Aqui é o termo inicial. E eu defino, então, o momento de dipolo elétrico, P, como a carga, módulo da carga, vezes a distância que separa as duas cargas aqui do dipolo elétrico, tá? Então, o campo no eixo Z devido ao dipolo elétrico é 1 sobre 2πε0, P, que é o momento de dipolo, que é dado pela carga vezes a distância aqui, dividido por Z ao cubo. Então vocês podem notar ali que o campo elétrico devido a um par de cargas nessa configuração de momento de dipolo, né, ele vai, ou seja, que a distância de observação é muito maior que a distância entre as cargas, ele cai com a distância ao cubo. Tá? Esse é um resultado clássico aí da interação com momentos de dipolo. Tá? Um resultado bastante conhecido. Tá? Legal. Agora nós vamos complicar um pouquinho mais a situação. Tá? Então, ao invés de ter um par de cargas na configuração de dipolo, nós teremos aqui um anel de carga. Tá? Então, se vocês lembrarem lá da primeira aula, como é que a gente resolve quando a gente tem um corpo que é diferente de uma carga pontual? Né? Nós temos que dividi-los em pequenos elementos, que a gente chama de infinitesimais, e associar cargas infinitesimais com cada pequeno elemento desse. Tá? Então, aqui no caso do disco, nós temos um elemento infinitesimal ds aqui, tá? Localizado com relação ao eixo do disco. Então a gente tem um eixo de simetria aqui, que é o eixo Z, onde nós queremos saber qual é o campo elétrico lá no ponto P, que está a uma distância Z do centro do disco, tá? E a uma distância R do elemento de carga ou de volume, né? Aqui é um elemento de linha, vamos dizer assim, tá? Um elemento linear aqui, infinitesimal desse anel, tá? Então esse R identifica a posição P com relação ao elemento sob estudo, tá? E aí a gente associa um dq, ou seja, um infinitesimal de carga, com esse infinitesimal de linha aqui. Se fosse volume, infinitesimal de volume, e se fosse superfície, infinitesimal de superfície, tá? Beleza. Então, vamos fazer o próximo passo, então determinar esse infinitesimal de carga, que vai ser o que? Lembra da primeira aula? Vai ser um lambda ds. O ds é o infinitesimal de linha ali, e o lambda, o que é? A densidade linear de carga, que nada mais é do que a carga dividido pela unidade de comprimento daquilo que eu estou estudando. Tá? Beleza. Então, vamos dar mais um passo, e aí qual é o passo seguinte? Primeiro eu faço o infinitesimal de carga, depois eu fazia lá naquele caso, na aula 1, fazia o infinitesimal de força. Aqui eu vou fazer o infinitesimal de campo elétrico. Tá? Então o DE, eu uso a expressão do campo elétrico,
1 sobre 4πy0, no lugar de Q aqui eu uso o infinitesimal de carga, dividido pela distância ao quadrado que identifica a posição de observação com relação ao infinitesimal de carga, na direção da linha que liga ambos os elementos, tá? Então eu posso reescrever aqui, ó, o dq, como eu defini ali, como um lambda ds, tá? Muito bem. Então, se a gente der mais um passo aqui, eu vou identificar quem? Esse r ao quadrado aqui. Quem é essa distância? Em função de elementos que eu tenho. O raio do disco e a distância no eixo z com relação ao ponto de observação. Tá? Que a gente chamou de z aqui. Então, se você pegar esse r aqui, nada mais é do que hipotenusa. Então, é z ao quadrado mais r ao quadrado. Tá? Esse é o nosso r. E aí eu pego e elevo aqui ao quadrado. Tá bom? Porque eu tenho r ao quadrado lá. Tá? Muito bem. Continuando aqui a nossa expressão, se a gente pegar, eu estou achando que tem um errinho aqui, gente. Esse quadrado aqui não precisava estar aqui, tá? Porque é o r quadrado. Agora fica um pouco difícil de eu alterar, mas esse r aqui ele tá errado. Deixa eu só conferir aqui no livro rapidinho, mas a princípio ele não está adequado aí. Exatamente. Esse ao quadrado aqui, gente, ele não deveria estar aí, tá? Foi um erro na hora que eu copiei e colei essa partinha, ele acabou ficando, tá? Porque o r ao quadrado, ele é exatamente z quadrado mais r ao quadrado, né? Porque a hipotenusa, né? A hipotenusa ao quadrado é a soma quadrada do cateto oposto e do cateto adjacente aqui, tá? Então, ignorem esse quadradinho aqui que ele está errado, tá? Não vou mudar ele agora no meio da apresentação, mas saibam que ele está errado ali, tá? É sem o quadrado, é só z quadrado mais r ao quadrado, tá bom? Então, se a gente der mais um passo aqui, e agora eu vou fazer um passo observando a simetria, tá? Se eu olhar o campo elétrico aqui, ó, devido a esse elemento de superfície aqui, ele tem uma orientação qualquer lá com relação ao eixo z, tá? E a gente pode escrever ele como componentes na orientação que nos interessa. Então eu tenho uma componente, vou chamar ela de radial, aqui apontando para cá, e uma componente apontando na direção do eixo z, tá? Que eu uso aqui o ângulo que foi dado pelo problema para separar essas contribuições. E se a gente notar as contribuições que estão fora do eixo aqui, ó, se você fizer integrar em todos os elementos, você vai ter esse vetorzinho aqui girando em todas as direções, de modo que eles vão se cancelando mutuamente. Então essa contribuição que seria aqui seno de θ, né, ela não faz uma contribuição efetiva, porque no fim ela se cancela. Você poderia calcular uma a uma, e no fim você veria que ela se cancelam mutuamente, tá? Então nós vamos usar a simetria para tirar essa componente, não vamos fazer essa conta. Então nós vamos observar que a componente do campo elétrico ao longo do eixo Z é o módulo do campo elétrico, estou falando tudo diferencial aqui, tá? Cosseno de θ, que é a contribuição na direção eixo Z aqui, tá? E aí tudo se repete, inclusive o errinho que eu coloquei aqui, lembrem, eu vou deixar o mouse em cima aqui, não tem aquele quadrado ali, tá? Beleza. Cosseno de θ. Aí eu tenho que escrever o meu cosseno de θ em função dos dados que eu tenho lá. Então, o cosseno de θ, o que é? É a distância z dividido pelo r, tá? Então, eu posso reescrever aqui o r como, agora sim, né? Eu tenho que tirar a raiz, agora eu parei de errar, tá? Então, z quadrado mais r quadrado, tudo na raiz, tá? Eu uso o cálculo da hipotenusa para isso, beleza? Então, vamos dar mais um passo aqui, tá? Agora tá certinho aqui, viu, gente? Eu reescrevo aquela expressão como 1, então fico com 1 sobre 4πy0, z vezes lambda, z quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios, ds, tá? Muito bem.
Então, se eu quiser saber o campo elétrico, efetivamente, eu tenho que fazer uma somatória sobre todos os elementos do disco. Então, eu vou fazer essa somatória fazendo uma integral da componente z, que vai ficar então uma integral de 1 sobre 4πε0, z vezes lambda dividido por z quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios ds. Vou integrar em cada elemento desse aqui. Tá? Muito bem. Se eu pegar agora, dar mais um passo aqui, vou pegar as coisas que não estão, não depende desse fator ds, posso colocar para fora aqui da integral, vou ficar com uma integral de 0 a 2πr, que é o comprimento total do meu anel, ds. Tá? Isso simplifica bastante as coisas. Eu vou encontrar então, veja que eu adicionei aqui, ó, a integral de ds em 0 dá 0, e a integral em 2πr fica 2πr, tá? O valor máximo de S. Então eu fico com essa expressão aqui para o campo elétrico devido a esse anel de cargas. Eu fico com 1 sobre 4πε0, z vezes lambda, vezes 2πr, dividido por z quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios. Tá? E aí, se eu me lembrar aqui então que a densidade de carga aqui, lambda, densidade linear de carga lambda, é a carga que eu tenho dividido pelo comprimento total do objeto que eu estou estudando, nesse caso esse anel, eu vou escrever ela como Q dividido por 2πr, essa é a minha densidade de carga. Tá? De modo que eu posso substituir ela ali e chegar nessa expressão final aqui, que é o campo elétrico devido a uma distribuição de carga em forma de anel aqui, é 1 sobre 4πε0, z vezes a carga Q, tá? Total do anel, dividido por z quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios. Tá? Essa expressão que identifica o campo no eixo z numa dada posição P separado do centro do anel por uma distância z, e esse anel tem um raio Rzão maiúsculo aqui. Tá? A carga total do anel é Q. Beleza? Esse é o campo elétrico, então, devido a uma distribuição deste tipo. Tá? E agora sim, aquela expressão vale para qualquer coisa, mas eu posso fazer a aproximação de que o Z é muito maior do que o raio do disco. Tá? Ou seja, estou observando de bem longe aquele disco. Então, como é que vai ficar a coisa aqui? Se o Z é muito maior do que o raio do disco, o Z tende a infinito, vamos dizer assim, né? Ou ele é muito maior, não vou colocar aquele infinito, senão ele vai zerar. Mas nós, comparando o termo z quadrado com o r quadrado é desprezível, tá? Porque o z é muito maior. Então, o que eu posso fazer? Essa aproximação, eu vou colocar esse cara aqui tendendo a zero, tá? Porque ele é muito menor do que o z quadrado. Então, eu desprezo ele, vou dizer que ele é praticamente zero comparado com o valor que pode atingir z. Tá? Então, eu fico com uma expressão final, que é o campo elétrico. Então, devido a um anel de cargas, só que observado de muito longe, é 1 sobre 4πε0, Q sobre z ao quadrado. Tá? Essa é a expressão para esta distribuição de carga vista de muito longe. Então. Tá? E aí, nós vamos complicar mais um pouco. Agora, em vez de um anel, nós vamos fazer um disco. Mas o que é um disco, se não um montão de anel um depois do outro, com raios distintos? Tá? Então nós não vamos calcular, fazer todo o procedimento que nós fizemos para o anel, nós vamos apenas utilizar o resultado que nós já obtivemos, né, e vamos integrar em todos os anéis possíveis, todos os R's possíveis. Então já de cara eu saio aqui com o meu infinitesimal de campo, 1 sobre 4πε0, z dq, infinitesimal de carga, né, devido a esse infinitesimal de disco aqui, z quadrado mais r quadrado, elevado a 3 meios, dividido por isso aqui, né? Então esse é o meu infinitesimal de campo que eu já tirei do exercício que a gente acabou de fazer, tá? Beleza. Então agora eu vou definir o que? Quem é o meu dq, tá? O meu dq agora, nesse caso, ele é uma densidade superficial de carga, lá era uma densidade linear, aqui é uma superficial, ou seja, é a quantidade de carga dividido por unidade de superfície, tá? E aqui, então, sigma dA, unidade de área aqui, tá? Então, eu posso reescrever isso aqui, ó. Qual que é a minha unidade de superfície aqui de área?
é o 2πr, que é uma volta completa aqui do nosso anelzinho. E o nosso anel agora é o elemento de superfície. Tá? dr, que é a espessura do anel. Tá? Esse é o elemento de superfície aqui. Comprimento vezes a espessura desse anel. Tá? E o dr é infinitesimal, bem fininho. Tá? Beleza. Então, se eu pegar aqui e continuar a estratégia, para encontrar o campo elétrico, eu tenho que somar sobre todos os infinitesimais de campo, devido a todas a todos os anéis possíveis aqui dentro. Então eu vou somar de 0, com relação ao eixo principal aqui de referência, até o raio máximo do disco, tá? Todos os DEs. Então eu reescrevo aqui o DE e ali eu já aproveitei para substituir o DQ. Tá? Então sigma 2πr dr. Tá? Beleza. Então continuando aqui, para a gente fazer a integral, fazer algumas simplificações, eu vou colocar aqui para fora as partes que não dependem do integrando aqui, tá? Do integrador. Então z sigma sobre 4ε0. Tá? E a integral de 2r dr dividido por z quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios de 0 a r. Então, vou dar mais um passo aqui. Vou simplesmente passar a potência negativa aqui para cima. Tá? E vou agora fazer uma substituição. Então, vou me lembrar aqui que a integral de x elevado a m dx é x elevado a m mais 1 dividido por m mais 1. Tá? Então, se eu chamar aqui x de z quadrado mais r quadrado, eu vou identificar o m como 3 meios e vou identificar o dx como 2r dr. Tá? Vocês buscam lá do cálculo 1 como fazer essa substituição direitinho. Tá? Ela tem uma estratégia para ser feita, aqui nós vamos apenas admitir a substituição, para andar mais rápido. Então, se a gente fizer aquela substituição e fizer a integração, então eu vou ter um resultado final, que é final da integral. Então, na integral saiu aqui z quadrado mais r quadrado elevado a menos meio dividido por menos meio de 0 até r. Tá? Então, se eu fizer a substituição aqui dos valores 0 e r, eu vou conseguir um campo elétrico aqui, devido a essa distribuição superficial de carga em forma de disco, como sigma, a sua densidade superficial de carga, dividido por 2ε0, 1 menos z dividido por z quadrado mais r quadrado na raiz. Tá? Então, o campo elétrico na posição P, aqui ao longo do eixo Z, ele tem esta forma aqui. E a dependência com a distância está aqui. Tá? Depende também do raio quadrado do disco. Beleza? Então, se agora eu vou fazer o disco infinito, né? O que vai acontecer? O campo elétrico, ou seja, o disco com raio bem grandão. Eu estou observando o disco com raio bem grandão. O que vai ser o campo elétrico na posição Z? Vai ser simplesmente a densidade superficial de carga dividido por 2ε0. Tá? Note que aí independe da distância, porque eu fiz o disco muito grande. Tá? Z é pequenininho, como se eu estivesse perto da superfície do disco. Tá? Muito bem. E aí, o próximo tema que nós vamos estudar aqui já é mais com um olho numa aplicação. Então, até agora nós estamos vendo como são os campos elétricos devido à distribuição de carga, cargas pontuais e distribuições, então, que a gente acabou de ver. Só para ter uma ideia de como é que funciona, né, gente? São exemplos, né, para a gente poder começar a entender o caminho desse tipo de análise, né, via campo elétrico. Então, agora nós vamos fazer uma análise do dipolo. Ali atrás a gente olhou o dipolo e falou assim, eu quero saber o campo elétrico devido a esse dipolo. Escolhi lá uma posição no eixo Z de simetria, para facilitar as contas. Tá? Agora eu quero saber o seguinte, o que acontece se eu colocar um dipolo, ou seja, duas cargas de mesma magnitude, com sinais opostos, separados por uma distância pequenininha com relação ao observador? O que acontece se eu colocar esse momento de polo elétrico num campo elétrico? O que vai acontecer? Tá?
Então, o que vai acontecer é que o sistema como um todo, o momento de dipolo, vai sofrer um torque. Tá? E esse torque tende a alinhar o dipolo na direção do campo elétrico. Tá? Como é que é o torque? O torque, então, sofrido por esse dipolo vai ser o seu próprio momento de dipolo, produto vetorial com o campo elétrico atuante sobre o dipolo. Tá? E é fácil de entender como é que ele vai sofrer essa rotação. Porque, veja, você tem um dipolo, você tem o centro de rotação do dipolo aqui, e o campo elétrico, vamos dizer que ele está no sentido dessas flechas azuis aqui. Ó. O que vai acontecer? Né, o campo elétrico está nesse sentido com a carga positiva. Né? Lembra que o dipolo é uma carga positiva e uma negativa. Com a carga positiva, o campo elétrico está empurrando, então a força que vai surgir ali vai ser no sentido do campo elétrico. E com a carga negativa ele está fazendo o quê? Ele está puxando, vai no sentido oposto do campo elétrico. Então, se eu tenho uma força que empurra para lá e uma força que empurra para cá, com relação ao eixo de rotação, o que vai acontecer? Vai girar. Esse é o torque. Tá? Então, se eu tiver um momento de dipolo elétrico, na presença de um campo elétrico, ele vai girar e vai tender a se alinhar na direção do campo elétrico. Tá? Isso tem uma aplicação muito legal, assim, que é o nosso forno de micro-ondas em casa. Como é que o forno aquece as coisas. Tá? Você pode observar lá que se você colocar um elemento, sei lá, uma cerâmica dentro do forno e ligar ele não vai aquecer. Agora, se você colocar um negócio que tem água dentro, um alimento, todos os alimentos têm água, ele vai aquecer, bem legal. Por quê? Vamos olhar aqui para a molécula da água, né? A molécula da água, ela tem um desbalanço de cargas, tá? E a maior parte dos elétrons ficam aqui com o oxigênio, que se torna a parte negativa da molécula. E a parte positiva fica aqui nessa região, na proximidade dos hidrogênios, tá? O que forma o quê? Se eu tenho uma distribuição de carga negativa e positiva, forma um tipo de dipolo aqui, ó, que está indicado na figurinha com esse momentinho P aqui. Tá? E aí lá no forno micro-ondas, o que acontece? Você tem uma onda, micro-ondas nada mais é do que uma onda eletromagnética na faixa de micro-ondas, né? Eles em geral trabalham aqui em 2.45 GHz de frequência, que dá um comprimento de onda de aproximadamente 122 milímetros. Tá? Então, o que é uma onda eletromagnética? É um conjunto de campos elétricos e magnéticos oscilantes aqui, tá? Aqui o campo elétrico, ele tá, talvez esteja difícil de ver aqui, que não está muito legal a figura, mas o campo elétrico ele está oscilando, aqui está marcado em azul, está oscilando nessa direção, e o campo magnético, marcado em vermelho, ele oscila perpendicularmente ao campo elétrico. Tá? E aqui está marcado o comprimento de onda, no qual, isso aqui vale para qualquer onda eletromagnética, mas no caso da onda de micro-ondas tem esse comprimento aqui. Tá? Então o fato de ter esses campos magnéticos e elétricos oscilantes perpendiculares um ao outro faz com que a onda se propague numa dada direção, que aqui não está marcado, mas a gente chama de vetor de Poynting, que define a direção de propagação da onda. Tá? Mas o que está de interesse aqui são os campos elétricos oscilantes, aqui, ó, ora positivos, ora negativos, ora positivos, ora negativos. Então, se você se lembrar que o momento de dipolo na presença de um campo elétrico ele tende a se reverter na direção do campo elétrico, ou seja, girar na direção do campo elétrico. Quando o campo elétrico está apontando aqui para cima, o momento de dipolo da água ele vai querer apontar para cima. E quando ele estiver apontando para baixo, o momento de dipolo vai querer apontar para baixo. Isso faz com que ele fique oscilante, para cima, para baixo, para cima, para baixo, vamos dizer, nessa referência aqui, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, de modo que ele vai gerando calor no material, e aí a gente tem o aquecimento. Então qualquer coisa que você colocar lá dentro que tiver um dipolo elétrico, a princípio você vai conseguir gerar temperatura nele, excitando o momento de dipolo que tem no material com a radiação aqui, nesse caso de micro-ondas. Tá bom? Campo elétrico oscilante, esse é o princípio. Posso colocar um campo elétrico oscilante lá e vou fazer com que o momento de dipolo se reverta na direção do campo, gerando calor, tá? Que vai ser transmitido e propagado, difundido pelo material que está lá dentro. No caso, nossos micro-ondas são os alimentos que nós colocamos dentro. Tá certo, gente? Então, por essa aula nós ficamos por aqui. Eu vou colocar depois lá no site um exercíciozinho para vocês me entregarem, tá? E vou fazer um vídeo demonstrando como é que é o princípio do exercício, e depois vocês vão me entregar o que eu estiver pedindo lá, tá bom? Então por essa aula é isso. Na próxima aula nós faremos a solução de alguns problemas envolvendo
campos elétricos, tá? Então até a próxima aula, um abraço a todos.